Seja bem-vindo ao 6º episódio da série Não Desanime aqui no Foca no Livro. Nós estamos no meio de uma série de um total de 10 episódios, todos eles baseados em 2 Coríntios, no capítulo 4, aprendendo com o apóstolo Paulo razões pelas quais nós não devemos desanimar do ministério, do chamado de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos ler o verso 13. Se você perdeu os episódios anteriores, procura lá no canal no YouTube ou aqui no IGTV, na plataforma da sua preferência. E eu quero compartilhar com você esse texto de hoje, porque eu tenho certeza que ele vai te encorajar. Verso 13 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, diz: Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. O apóstolo Paulo começa esse versículo com uma citação. Ele diz, está escrito, crie, por isso falei. Ele cita aqui o Salmo 116, verso 10. E ele usa essa referência do Salmo 116, verso 10, para dizer que com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Claramente aqui Paulo está preocupado em demonstrar àquela igreja, a igreja da cidade de Corinto, a razão pela qual ele não desanima. Ele começa a falar disso já no verso 1, como a gente viu no primeiro episódio, e ele mostra que a razão pela qual ele não desanima do seu ministério é porque aquilo que ele faz, aquilo que ele constrói com a sua pregação, com o seu ministério, é baseado naquilo que ele crê. Então ele diz, nós falamos a respeito daquilo em que cremos, assim como o salmista disse, eu criei e por isso falei. Paulo diz, nós falamos porque nós cremos. Paulo diz que há um espírito de fé sobre ele, e esse espírito faz com que ele pregue, com que ele fale aquilo que ele crê. Percebe a relação aqui? Nós naturalmente somos levados a desanimar quando aquilo que nós fazemos não se baseia em convicção. Então, se não há convicção ou se não há fé, então naturalmente nós desanimaremos quando temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se eu não creio que o que eu faço é resultado de fé, provém de fé, é um desdobramento de uma convicção colocada no meu coração pelo próprio Deus, então naturalmente eu irei desanimar quando as coisas ficarem difíceis, porque eu não tenho nenhuma motivação superior para me manter encorajado quando as coisas ficam difíceis, porque a minha vida está baseada apenas nas circunstâncias. Agora Paulo está dizendo, eu criei e por isso eu falei, como disse o salmista, nós cremos e por isso nós falamos. Quando existe fé, quando existe convicção, e aqui tem a ver com quem Deus é, tem a ver com quem nós somos nele, tem a ver com o nosso chamado em Cristo Jesus, ou seja, quando eu tenho a fé de que foi Deus que me chamou, esse Deus que é fiel para cumprir o que promete, quando eu tenho convicção a respeito de quem eu sou nele e de que eu fui chamado por Jesus para fazer a missão que ele me confiou, para cumprir essa missão, seja ela de pregar, como era o de Paulo, seja ela de liderar, seja ela de cuidar de pessoas, aconselhar pessoas, servir os necessitados, seja ela qual for. Quando isso provém de fé, de convicção, então eu não desanimo. O desânimo passa a não ter lugar na minha vida porque o meu fazer é resultado da convicção de que eu fui chamado. Eu quero te encorajar a, mais uma vez, não desanimar nessa 6ª parte da nossa série já, porque você tem um Deus
que chamou você e que depositou em você um espírito de fé para que não haja espaço para o desânimo no seu coração. Eu me lembro olhando para essa passagem de Atos, no capítulo 4 e também no capítulo 5. Em Atos 4, Pedro e João são levados a julgamento e eles fazem uma afirmação incrível diante do Sinédrio, que era o conselho de líderes dos judeus. Ele diz: nós não podemos deixar de falar a respeito do que vimos e ouvimos. Depois você confere lá, Atos no capítulo 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ou seja, nós cremos que Jesus é a verdade, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e por isso é inevitável falar a respeito da verdade. Em Atos, no capítulo 5, todos os apóstolos são também levados diante dos líderes e levados a uma espécie de julgamento, e eles, novamente, eles dizem algo parecido aqui. Em Atos, no capítulo 5, eles dizem: nós precisamos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os demais apóstolos dizem isso em Atos 25, 29. Eu quero te encorajar com essas passagens, com essas referências e com a afirmação de Paulo aqui em 2 Coríntios. Lembre-se de quem chamou você, lembre-se do espírito de fé. Você não faz o que faz por decisão própria, mas você recebeu um chamado do próprio Deus e você creu nesse Deus, você creu nesse chamado. E essa deve ser a sua motivação para não desanimar. Deus abençoe a sua vida.